Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras. Passei longos anos da minha vida acreditando que o Velho Testamento, as bênçãos materiais eram para um povo e as bênçãos espirituais para outro povo. Para o povo judeu e para o povo da igreja. Então, dois povos, né? Fui ensinado dessa forma, que existia dois povos. Mas será que as bênçãos materiais também não condizem a nós? Você está começando a enveredar para o caminho da prosperidade? Então vamos para a palavra de Deus, para nós entendermos se nós fazemos parte também das bênçãos do Velho Testamento, as bênçãos temporais. Primeiramente, nós vamos para o livro de Isaías, que é um livro messiânico, cheio de promessas, e é um livro milenista, né? Que fala sobre os 1000 anos. Então nós vamos fazer a leitura e vamos caminhar para as Escrituras, que ela tem tudo para nós. E vamos descobrir se Deus fez acepção. Puxa vida, eu não aproveitei nada desse mundo aqui, não posso aproveitar, né? Às vezes nós pensamos isso. Quem não pensou isso? Eu já pensei, né? Deus tirou essas coisas de mim, eu não posso aproveitar, não posso ter riqueza, nada disso, né? Que a palavra de Deus fala, não acumuleis tesouro na terra, está escrito. Mas como é que nós vamos entender? E como é que nós vamos entender também o que eu estou falando, que o Velho Testamento está cheio de bênçãos materiais? Será que era só para um determinado povo ou é para nós também? Então nós vamos aqui para o livro de Isaías, capítulo 61, e o versículo 5 em diante. Vamos entender esse texto. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus, e comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de sua vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. E na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Meus amigos, aqui está falando de um povo que ele vai sobressair acima dos demais povos. Aqui já está fazendo uma diferença, vocês concordam? E está dizendo que esse povo ele vai ser amamentado, vamos dizer assim, vai ser cuidado por outros povos. A palavra de Deus fala que, nesse texto aqui, que os outros povos aqui vão ralar, dar um duro pesado para trazer o nosso fruto, trazer a recompensa para nós. É isso que está dizendo aqui esse texto, né? Agora, será que isso serve para nós? Do que esse texto está dizendo? Porque isso não aconteceu ainda. Lá no povo israelita não aconteceu. Em nenhum momento da história a gente viu que aconteceu isso, que as nações vinham, traziam tesouros para eles, o mundo inteiro. Não aconteceu isso, né? Mas para nós entendermos quando que vai acontecer isso, nós devemos ir para o Novo Testamento, o livro de João, capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo, olha, tem ovelhas que não pertencem a esse aprisco aqui. Não pertence à nação judia, mas ela vai pertencer. E vai ter só um rebanho e um só pastor. É isso que esse texto está dizendo. Quer dizer, não vai ter diferença de povos. Ora, se não vai ter diferença de povo, então esse texto aqui de Isaías serve para esse rebanho.
Vocês concordam? Né? Continuando, Isaías 56, 8, diz assim: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Olha, está falando que tem um povo de Israel que está pelo mundo, disperso. Ainda ajuntarei outro aos que já lhe ajuntaram. Então Deus está falando só tem o povo físico, eu vou trazer esses dispersos, mas também tem um outro que eu vou também ajuntar junto com vocês. Né? E no livro de João, capítulo 11, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 11, versículos 51 e 52. Diz assim. Isso aqui quando Jesus estava indo para ser crucificado na cruz, e aí houve aquela, entre ele e o sacerdote lá, o sacerdote falando alguma coisa, e aí ele disse, a palavra de Deus disse, ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria, e não somente pela nação. Qual nação? Nação de Israel, o povo físico, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quer dizer, já está falando de um outro povo. Né? Então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos fazer parte, no milênio, dessas grandiosidades. Eu vou estar lá e você vai estar. Quando nós estivermos lá, você vai se lembrar dessa palavra de hoje? Se você estiver lá e eu estiver lá, nós vamos nos lembrar, sim. Né? Isaías capítulo 60, versículo 8. Olha que o povo físico, o remanescente que vai ser salvo, que a palavra de Deus fala que não é todo Israel que vai ser salvo, mas é um remanescente. Eles vão ver aquele povo que foi congregado através do Messias, né? Que hoje eles não reconhecem, mas vai chegar o dia que vai reconhecer. Esse povo inumerável, que é a igreja, e eles vão ver vindo. Olha aqui, ó, Isaías 60, versículo 8. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Quer dizer, ele vai ver uma multidão descendo aqui, voando, para se reunir com o povo remanescente do povo judeu. E aí, meus amigos, meus irmãos, vai se cumprir todas as bênçãos físicas prometidas a Israel. Já falei em outros vídeos que o povo israelita somos nós somos também descendência de Abraão. Ele é nosso pai. Tem um texto que diz lá em Jeremias que Abraão não nos conhece, mas vai estar junto com nós. Deus vai falar, você é pai dessa nação também, entendeu? Ainda que Abraão não nos conhece, mas esses textos aqui da palavra de Deus vai se cumprir aqui nessa terra, no milênio. E aí a palavra de Deus fala que nós vamos ter perpétua alegria, porque depois do milênio vai continuar. Deus vai destruir essa terra, o diabo vai atacar de novo, mas nós já estamos salvos, já estamos num estado glorioso, num corpo maravilhoso. E o interessante é que nós vamos estar num corpo maravilhoso, mas nós vamos conseguir habitar com os homens, as nações pagãs que vai ter ao redor ainda no milênio. Vai ter. Só que nós vamos ter um corpo que vai se adaptar em qualquer lugar. Como diz alguns pregadores que não acreditam. Não acredito que vai ser assim. Por isso que não é literal. O milênio já começou, como eu disse lá do Hernandes Dias Lopes, né? Isso é uma incredulidade, porque o poder de Deus pode fazer nós, mesmo com o nosso corpo glorioso, glorificado, nós habitarmos aqui nesse mundo, sim. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, como eu disse aqui. Né? Nós vamos ser sacerdotes. Lá em Apocalipse fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Nós vamos dominar o mundo totalmente, literalmente. E aí a Canaã, que foi prometida no Velho Testamento, vai se cumprir literalmente para o povo israelita, que somos nós, junto com aqueles remanescentes e aqueles que morreram em Cristo, que aceitou o Messias, né? E vai se reunir conosco. Nós vamos ser um só povo e um só pastor. Então, as bênçãos materiais que está no Velho Testamento vai se cumprir um dia, mas no milênio. Então, vai ser prosperidade literal. Nós vamos estar lá na Canaã. Muitos falam, a Canaã terrena era para o povo judeu. Não, vai ser para nós também.
Nós vamos ficar 1000 anos aqui, depois Deus vai construir, vai fazer uma nova terra, um novo céu. E após esse novo céu e a nova terra, nós não vamos mais ter lembrança de tudo que se passou. A palavra de Deus fala que depois de Deus criar um novo céu, uma nova terra, não vamos ter mais lembrança. Mas até terminar o milênio, até acabar o milênio, nós vamos lembrar de tudo. Você vai se lembrar dessa palavra de hoje. Ah, irmãos, isso aqui não é nada do que você falou, era muito melhor. Você falou só uma fraçãozinha, como é que nós estamos aqui? Nós vamos nos encontrar. Se nós ficarmos firmes e fiéis, nós vamos nos encontrar lá no milênio, eu e você. E nós vamos se lembrar desta palavra que nós estávamos aqui comentando, vivendo de esperança. E aí nós vamos tomar posse da nossa esperança. A palavra de Deus fala, os antigos cristãos viviam uma vida apertada, com sufoco, né? Como às vezes alguns de nós vivemos, e eles consolavam uns aos outros com essas palavras de esperança, com essas palavras de acabar com o sofrimento, com palavras de prosperidade. Mas tinha que passar o processo, o deserto. A única diferença que nós temos do povo judeu e a igreja hoje, que o deserto do povo judeu era um deserto mesmo, literal. E nós temos o deserto do mundo, das nações, nós vivemos no deserto do mundo, né? Então, Deus deixou já a parte física para nós termos uma noção de como ia ser a luta espiritual. Que Deus possa nos guardar e nos iluminar e fazer nós preservarmos até aquele grande dia, quando nós entrarmos na Canaã, propriamente dita. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém.